Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos assistem, nos ouvem. Esse é o Falas Anglicanas, o segundo episódio com o Reverendo Luiz, onde o Reverendo vai nos responder como a liturgia colabora na realização da missão da Igreja. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, Reverendo. Seja bem-vindo novamente. Então, a missão da igreja, né, eu acho que a gente precisa, né, trabalhar um conceito muito amplo de missão, que em missiologia se chama Missio Dei, e que é um conceito relativamente recente. Na verdade, né, o nosso entendimento é que sempre foi esse, mas somente a missiologia, lá no século XX, conseguiu visualizar de forma completa o que era fazer missão. E talvez a gente precise esclarecer um pouco disso. Quando nós falamos em Missio Dei, em missão de Deus para o mundo, nós falamos em missão de uma forma completa, ampla. Né? No meio evangélico, uma analogia da Missio Dei se deu o nome de missão integral, inclusive por isso. Não vou usar essa palavra especificamente, porque é uma palavra que tem um cunho teológico muito forte. Mas é uma missão de forma ampla. A gente precisa entender que missão não é somente fundar novas igrejas ou trazer pessoas para a igreja. Essa é uma visão que durante um período aí de 100, 200 anos, ela foi muito forte com os movimentos das sociedades missionárias. Muita gente vai pensar e vai dizer assim, não, mas isso daí sempre foi assim, mais ou menos. As visões de missão ao longo dos tempos, elas foram mudando. Dos primeiros, por exemplo, né, a gente pensa muito em missões, a gente logo se lembra das igrejas protestantes, que foram ao redor do mundo, né, convertendo pessoas e levando missionários. Mas isso é um movimento que surge, sobretudo, no século XIX e XX. Os primeiros reformadores, por exemplo, principalmente os reformados, que acreditam na dupla predestinação, no início eles diziam, olha, os asiáticos não são cristãos porque não foram predestinados para isso, e está tudo bem. Então não havia assim, esse ímpeto de missão enquanto conversão de povos é algo de 200 e poucos anos para cá. Antes disso, claro, havia outras visões de missão, entre elas de você recristianizar aqueles que já eram cristãos, mas nominais. A gente fala muito da secularização, etc., mas quem viveu o século XVIII, né, nenhum de nós viveu o século XVIII, mas quem escreveu sobre aquele tempo sabe que no período do século XVIII o cristianismo era amplamente nominal em boa parte do mundo que se dizia cristão. Então, cada época tem seu desafio. E o que a gente entende hoje como missão, num sentido mais amplo, é que a missão não é somente, ela, claro, ela compreende plantar igrejas, ela compreende trazer pessoas para o caminho de Jesus, e é muito importante a gente enfatizar isso, porque tem muita gente, inclusive na nossa igreja, na comunhão anglicana, que não vê nenhuma necessidade nessas coisas, mas isso faz parte do amor de Deus para com todas as pessoas. Existem pessoas que precisam encontrar a Jesus, caminhar com Jesus e ter não só o alento para as suas vidas, mas também mudarem as suas vidas. Então, essa componente, a nossa igreja não pode nunca abandonar. E a nossa igreja precisa atingir, sim, lugares onde ela ainda não tem sua presença, porque nós entendemos que nós conseguimos trazer uma mensagem, muitas vezes, de amor e de tolerância e de acolhimento, que, infelizmente, outras igrejas, no atual contexto, não podem. Então, essas duas coisas são muito claras, elas são parte da missão e nós temos que lutar por elas. Muito embora, muitas vezes, o espírito do tempo diga que isso daí é proselitismo, que não é isso. Proselitismo é você obrigar alguma coisa em cima de uma pessoa, não é o que a gente está falando. Né? E que não é para a gente fazer isso. Não, muito pelo contrário. Eu não glamorizo o tamanho pequeno das paróquias, ou dizer que a comunidade pequena é aconchegante. Eu acho que todas as nossas comunidades teriam que estar bombando com muita gente. Eu já vou chegar na liturgia. Mas a missão não se compreende só isso. A missão de Deus, a Missio Dei, compreende aspectos de preservação ambiental, ou seja, de cuidado com a terra, com esse presente que Deus deu para nós, para a nossa própria subsistência, de cuidado com a humanidade, de amor ao próximo, e aí sim de tolerância às diferentes religiosidades, porque a gente oferece e fala do nosso caminho, mas a gente não obriga ninguém a segui-lo. Então a Missio Dei, no sentido muito mais amplo, ela compreende não só a oportunidade de oferecer a conversão dos povos e o crescimento da igreja, mas também a cooperação com nossos irmãos e irmãs de outras fés, a
transformação desse mundo no ideal do Éden, do jardim, ou seja, uma componente ecológica, uma componente de preservação, de manutenção da vida na Terra, uma componente de justiça social, de respeito às diversas identidades étnicas e de gênero, aos diversos povos, e uma identidade pacifista, de condenação a todo tipo de justificativa para a guerra e para a violência, que durante muito tempo havia o conceito de guerra justa na teologia, né? Então a Missio Dei é isso daí tudo. E aí como é que a gente responde com essas coisas? Quando o novo livro de Oração Comum foi lançado, que não é tão novo assim, já vai fazer 10 anos, alguns elementos surgiram dentro desse livro de Oração Comum que as pessoas começaram a perguntar, não, mas isso daí são modas que estão sendo colocadas. Não são modas, isso é a Missio Dei. Se nós falamos com nossas palavras, que nossa igreja está comprometida em acabar com a violência de gênero, nós precisamos ter no texto litúrgico um compromisso com isso. E por isso que, por exemplo, se vocês olharem, né, nas coletas, nos ofícios e alguns ofícios especiais, principalmente o ofício de Sexta-feira da Paixão, que eu recomendo fortemente, por misericórdia, eu sei que todo mundo acha muito bonito, porque no tempo do vovô fazia nos pregos as 7 palavras de Jesus, é fantástico. Como devoção pessoal, bota num folheto para as pessoas fazerem. Mas, na liturgia pública, vamos tentar fazer o ofício completo do livro de Oração Comum, que é aquele que se remete às comunidades de Jerusalém, os primeiros ofícios da Semana Santa, que tem as impropérias, né? Meu Deus, né? Né, que fala que Deus, olha, eu criei a humanidade para o meu amor e mesmo assim me traiu, etc. e tal. Porque esse texto foi todo retrabalhado para incluir componentes relacionadas ao pecado em sua atitude mais ampla, porque a missão de Deus é salvar, a missão que a gente faz em nome de Deus é salvar a humanidade dos efeitos do pecado. E ali fala justamente do preconceito, das violências de gênero, de tantas outras coisas. E em outros momentos no livro, em orações eucarísticas e coletas, a gente inclui essa questão. A questão da preservação ambiental está incluída também. A questão da LGBTfobia está incluída também. O nosso livro de Oração Comum foi o primeiro da Comunhão Anglicana a incluir essas coisas, mas não por uma moda. E sim porque hoje o entendimento da igreja é que a missão da igreja é sim proclamar o amor de Deus, para que as pessoas se acheguem a Deus, mas também denunciar tudo que está de errado nesse mundo e que precisa de conversão. Ou seja, não é só as pessoas individualmente que precisam da conversão dos seus pecados pessoais. A humanidade precisa de conversão dos seus pecados coletivos. A injustiça social e a desigualdade de gênero é um pecado coletivo, do qual todos nós participamos, em maior ou menor escala. Porque ele afeta toda a sociedade. E ele afeta muitas vezes porque nós nos omitimos em não denunciar quando nós vemos o erro. Nós não cometemos o erro diretamente, mas nós vemos acontecer e não denunciamos. A liturgia reflete essas coisas. Ela precisa refletir. Eu não posso ter, eu vou fazer uma oração especial para isso e cria para um rito especial. Não. Os ritos do dia a dia precisam ter todos esses elementos do que hoje a gente compreende como missão. Conversão das pessoas, atrair as pessoas para Jesus, transformação do mundo na visão do reino, fim de todas as injustiças e preconceitos e de tudo aquilo que separa pessoas entre privilegiadas e não privilegiadas, transformação desse mundo no que Deus quer que esse mundo seja. E por isso, no livro de Oração Comum, a equipe, né, que preparou aquele livro tentou colocar dentro de ritos que trabalham questões de arrependimento e perdão, esses elementos também, para que no dia a dia das igrejas, e não somente em ocasiões especiais, a gente trate desses assuntos. Tem uma oração eucarística, que foi até eu que escrevi, que fala, por exemplo, de trazer mais vocações para a igreja e da juventude da igreja. Eu acho que as pessoas às vezes não se tocam porque não estão prestando atenção. Mas esses temas, se você pegar o livro de Oração Comum antigo, você não vai encontrar um texto litúrgico claramente falando sobre a importância da juventude da igreja. Tá? Você vai encontrar, assim, elementos especiais, um hino, um rito específico. A gente tentou, com alguns erros, mas acho que com muito mais acertos que erros, colocar dentro do texto do nosso Locke, claro, respeitando a nossa teologia, sem infringir nada do que nós entendemos sobre quem é Deus,
esses elementos que são elementos amplos da missão de Deus, para que o dia a dia do fazer liturgia seja também um compromisso das comunidades com essa missão. Esse foi o nosso segundo episódio. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que assistiram e pedir que compartilhem, deixem seu like, comentem para o conteúdo ganhar mais engajamento e dizer que no próximo episódio o reverendo vai tratar sobre 2 temas que são importantes, que é liturgia e arte, e se é possível definir uma boa liturgia e uma boa arte. Nos vemos no próximo episódio.